recebendo o deputado Cristiano Araújo, que eu tinha falado errado e ele me corrigiu especificamente. Tudo bom? Tudo bem, Vanessa. Boa tarde a todos. Boa tarde. Primeiramente, obrigada por você estar aqui, que eu sei que você está indo viajar, fazer outras coisas, e obrigada por ter passado aqui no box para poder conversar um pouco com a gente. Vamos lá, você é brasiliense, é administrador de empresas, tem uma carreira de uma família nesse segmento e você quis se candidatar a político. Por que você teve essa preferência na carreira política? A primeira coisa, eu participei de alguns movimentos estudantis e quando você entra na política é a ideologia, né? Uhum. Então eu era filiado a um partido, na época, em 2006, e achei que o momento era favorável. Na época tinha acabado de me formar, então resolvi tentar o pleito, né? Não acreditava que ia ser eleito, tudo. Conforme fui eleito, o segundo mais votado de Brasília. Foi. Mas eu entrei na medida de querer já adquirir a experiência. Uhum. E aí, graças a Deus, deu certo. Ainda é muito cedo para a gente pensar em reeleição ou você pretende se reeleger? Olha, eu quero continuar na vida pública, mas eu acho que isso é uma avaliação que eu vou ter com os meus eleitores. Quando eu voltar nas minhas bases e perguntar para eles se eles querem que eu coloque meu nome novamente à disposição deles, né? Não é uma decisão que vai ser só minha. Não, mas partindo de você, é uma coisa que você quer? Quero, com certeza quero, Você né? quer se reeleger de novo a Quero me deputado reeleger distrital? deputado distrital. Muito bem. Você sente que você é pressionado por você ser muito novo, assim? Acho que você foi um dos deputados, se não o mais novo, a exercer. Você sente uma pressão, uma cobrança maior, de repente, por ser inexperiente? Isso existe ou não? Olha, Vanessa, o deputado ou qualquer pessoa que está ingressando no mercado de trabalho ou na política, ele passa por várias barreiras. Uhum. Isso é normal. Na política, ela é um pouco a mais ainda. Demora até você adquirir respeito dos seus pares na casa, credibilidade com o executivo. As pessoas, e o meio que eu também entrei, eu não conhecia muitas pessoas, não tinha muitos relacionamentos. Leigo, né? Então, a gente vai adquirindo isso com o tempo. Uhum. Então, não é fácil. Várias barreiras mesmo têm que ser quebradas, ainda não foram todas quebradas, com certeza não. É um aprendizado diário para mim, mas estou conseguindo vencer com o longo do tempo. Olha, eu tenho que tocar num assunto aqui que eu acho que o meu programa ele é muito transparente. Você não é o primeiro parlamentar que vem aqui no programa, já passaram vários senadores, enfim. Uma questão bem peculiar que foi a questão de que houve uma polêmica de que, para sua família ter uma empresa, você teria coagido os funcionários a votarem em você. Eu queria que você me respondesse e se isso realmente é uma coisa que é idônea, não sei se já foi a julgamento, estava ano passado essa questão. O que aconteceu de fato? Olha, não me incomoda esse assunto, pelo contrário, eu acho, toda vez que um meio de comunicação me dá a oportunidade de falar, uhum, eu fico contente de poder tocar no assunto. A primeira questão é que a pessoa que me acusa, ele é eleito pela a base que eu fui eleito. E ele se achava dono daquele curral eleitoral, vamos chamar assim. Então criou essa polêmica toda, dizendo que eu coagi os funcionários. Eu pergunto a você, se você fosse ser candidato, qual o primeiro lugar que você iria pedir voto? Eu já fui chamado para ser candidato. É dentro da nossa casa, é dentro da nossa... Se você tem um comércio, vai no seu comércio, no seu ambiente. Claro. Foi o que eu fiz. E como se Mas diz... não se partiu de ameaças, ou então não, de que as pessoas seriam mandadas embora, seriam exoneradas, isso não aconteceu. Não, veja bem, a empresa tem 5 mil funcionários, como é que eu vou mandar 5 mil pessoas embora? Não tem como, e depois contratar em curto período de tempo para poder sanar aquele ali, não adianta, assim. Agora sim, só para esclarecer mais, uhum, eu já tive 2 julgamentos no TRE, né? Eu fiquei inelegível, mas o processo foi contra o registro da minha candidatura, então esse processo não interfere em nada ao meu mandato e nem à próxima candidatura. E o que ele acusava que eu coagi os funcionários, eu ganhei no TRE, ele recorreu no TSE, que deve estar sendo julgado também pelos próximos meses aí. Então, assim, eu quero que julgue mesmo tudo, assim, acredito na justiça e assim, para mim poder tirar esse karma de mim, né? Porque, apesar que não, assim, algumas pessoas perguntam com você na rua, assim, você foi eleito por santo funcionário, a gente tem que parar e explicar que não é assim. E acho também que hoje, assim, nos dias de hoje, você vê aí essas categorias, professores, médicos. Recentemente, na semana passada, a gente teve uma greve do pessoal de serviços gerais, que faz limpeza. Tudo. Hoje ninguém mais é bobo, ninguém, porque assim, a pessoa vota lá, o voto ele é
ele é secreto, não tem como ser, como é que você vai obrigar a pessoa a votar? Então esse papo eu acho que não cola mais. Vamos lá, o programa é muito rápido, chegam várias perguntas aqui. Tem uma pergunta da Geslane. Parabéns, deputado Cristiano Araújo, por ser o deputado mais jovem em atividade com maior número de proposições apresentadas desde o início da legislatura. Te admiro e acompanho sempre o seu trabalho. Da Geslane de Taguatinga. É bacana, né, poder receber esse reconhecimento das pessoas, é importante, né? Olha, eu acho que o jovem, ele sempre sofre muito preconceito quando ele tenta alguma coisa diferente, tenta sair do comum. É verdade. Então, assim, eu procuro voltar muito aos jovens e a gente sempre recebe, muitas pessoas entendem que está na hora do jovem, que tem que renovar mesmo tudo. Então, agradeço a Gislane de Taguatinga, né? Obrigado pelo carinho e espero estar fazendo um mandato. Muito bem, já que você é um deputado que foi eleito com esse engajamento de estar representando os jovens na Câmara Distrital, quais são as suas propostas, qual é o seu engajamento político, de políticas para os jovens especificamente? Olha, recentemente eu fiz um projeto, ele foi vetado pelo Poder Executivo, que tratava das novas ADS. ADS é Área de Desenvolvimento Econômico, né? E o governo tem uma forte política para desenvolver essas ADS. Então o projeto dizia o seguinte, para as pessoas, 20% das vagas dessas novas empresas para os jovens e 20% para as pessoas acima de 40 anos. Isso foi a primeira coisa, porque o jovem hoje, principalmente quando de menor renda, ele tem dificuldade de ter uma profissão, de entrar no mercado de trabalho. Né? Muitas vezes eles não têm a condição de se preparar conforme eu pude me preparar com escolas boas, todas. Então dificulta ele. Então esse projeto dizia isso. Mas aí o argumento do executivo, e até me convenceu, ele dizia o seguinte, Cristiano, nós temos que estimular as empresas para gerar os empregos. Se a gente começa a criar várias condições para elas se instalar no DF, elas vão fugir daqui. Então, por isso eu não quis brigar, não quis tentar derrubar o veto tudo, porque eu achei que é justo, né? É bem coerente. Tem também a política do Pró-Jovem, que aí diz facilitar, é um projetinho, só dizendo política, assim, sempre que puder privilegiar os jovens no campo de trabalho, porque está começando, falando em respeito à juventude, religião. não te cortando, mas já te cortando, tem uma pergunta aqui do Tiago, ele está querendo saber, lá de Planaltina, qual a sua opinião sobre as novas mudanças no vestibular, que agora vai ser um vestibular unificado, né? Unificado. O que você acha disso? Você acha que favorece os jovens? Olha, eu acho que teria que ser revisto mesmo. Principalmente para os jovens de baixa renda, essa metodologia que vinha, as pessoas que estudavam em colégios melhores, né? Eram privilegiadas, né? Tinham uma pontuação maior. Então, eu acredito que vai ficar mais competitivo e dar acesso a jovens de baixa renda também, que não tem condições de pagar cursinhos muito caros, tudo se preparar para isso, que é o que acontece hoje. Que é o que acontece, até porque o vestibular agora está sendo modificado, eu não sei se passa a agir já agora no meio do ano, no final do ano ou só no ano que vem, então vai ser um vestibular unificado, 2 dias no Brasil inteiro, onde o jovem vai poder concorrer a 5 cursos diferentes, em 5 universidades ou não. Então, assim, é muito interessante, porque eu acho que amplia, né, as possibilidades que você tem de estudar. Porque acho que você tem 5 opções, se você não passar em uma, você tem mais 4. E podem ser em outros estados também, né? Eu acho que a ideia é válida, né? Só é ruim se, de repente, dentro dessas 5, a pessoa acaba indo para uma profissão que não agrade, né? É verdade. A sua vocação não seja para aquilo, né? Mas verdade. aí é outra discussão, acho que a gente não tem que entrar nesse mérito agora, né? É verdade. Vamos lá, tem uma pergunta aqui da Andréia, aqui da Asa Norte. Ela está querendo saber que você, como representante dos jovens, quais a sua preocupação hoje com o meio ambiente? Meio ambiente? Isso. Bom, eu tenho já um projeto de lei que foi aprovado, sancionado, e o governador Arruda me parabenizou. O que é? Todos os eventos aqui do Distrito Federal que emitirem dióxido de carbono no ar, por exemplo, fórmula, ele não é autónomo, mas porque tem várias fórmulas ESPA, fórmula truck e tal. Então, o produtor desse evento vai ter que fazer uma compensação em mudas de árvores, no lugar definido pelo governo. Isso é muito importante. Tem várias coisas que estão em estudo no meu gabinete, que eu também não posso adiantar muito, mas, por exemplo, as águas fluviais aqui, o asfalto, ele fazer um asfalto em bloquetes, porque aí não atrapalha o nosso lençol freático, tudo. Até porque o asfalto de Brasília é bastante permeável, né? Permeável, exatamente. Por causa das condições climáticas, até pela questão da própria estrutura da cidade, a gente tem uma camada de asfalto mais fina, né? Exatamente, mas qual o nome dela? Era o Tiago. O Tiago, tem alguns outros projetos aqui sobre o meio ambiente, que procura preservar o meio ambiente, mas não me recordo aqui agora todos de cabeça, mas com certeza a gente tem essa preocupação, minha equipe
ter essa preocupação com o meio ambiente, que a gente sabe que é o grande tema. Muito bem. Muitas perguntas aqui para o deputado. Olha só, tem uma pergunta da Cláudia, que é do Gama. Ela está falando assim: acompanho seus projetos, tenho filhos e um dos projetos que mais admiro é o do teste do olhinho, pois acho que é primordial tanto quanto o do pezinho. Foi de sua autoria esse projeto? Foi da minha autoria, é um projeto de lei que foi sancionado pelo governador. É um exame né? dos recém-nascidos? Isso. A criança, quando nasce, ela faz através de uma maquinazinha, ela não gera custo nenhum para o executivo e vai prevenir uma série de doenças, glaucoma, catarata, até mesmo a cegueira. É como se fosse um teste do pezinho, né? Uma coisa simples, mas que falta o governo regulamentar, mas eu acho que vai prevenir muito, vai cuidar muito dessas crianças, e principalmente crianças de baixa renda.